Fala, turma boa! Está começando mais um Rolim Talks, o seu podcast, onde a gente fala sobre vendas, sobre gestão, sobre negociação, sobre liderança, sobre comunicação, todos os assuntos para edificar a tua carreira cada vez mais, para que tu possa te tornar um profissional cada vez melhor. Pela primeira vez, o Rolim Talks está no Nordeste brasileiro, João Pessoa, Paraíba, onde eu estou com compromissos profissionais e aproveitei a minha agenda, consegui cruzar com os nossos dois especialistas de hoje para gravar um EP que certamente vai trazer dicas incríveis para você que está nos assistindo através do YouTube. Se inscreva no canal, ative aqui o sininho das notificações do canal Lucas Rolim Rolim Talks e também lá no Spotify, onde por áudio vai estar disponível esse episódio para tu curtir quando estiver no carro, quando estiver numa viagem, quando estiver em algum momento único que tu queira crescer ainda mais, tenha certeza que esse episódio vai edificar muito a tua carreira. Sem mais delongas, deixa eu apresentar os nossos dois especialistas de hoje. Rafael Bernardes, sócio fundador do BBMD Advogados. Seja muito bem-vindo ao Rolim Talks. Obrigado, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Rolim Talks aí tá demais, tenho acompanhado nas redes. E, prazer te receber aqui, né? Eu sou gaúcho, mas agora eu considero João Pessoa que é minha terra natal hoje em dia, né? Com certeza, um paraúcho já. Paraúcho metade já, Paraíba, metade gaúcho. Isso. E Gustavo Bernardes, que é mestre em tecnologia e gestão e é head da BT Créditos Filial. Seja muito bem-vindo ao Rolim Talks. Obrigado, Lucas. Parabéns pela iniciativa também. Foi engraçado porque essa semana a gente teve essa ideia, começou a conversar muito sobre inovação e novas ideias e a gente conseguiu encaixar, né, um episódio aqui no Nordeste, né? Acho que isso foi super relevante. Então, obrigado e parabéns pela iniciativa e pela oportunidade também, né? Afinal de contas, a gente tem que fazer toda essa correria aqui para operacionalizar esse app que com certeza vai ser muito legal, né? A gente vai conseguir com certeza, trocar. e deu certo, isso é o que importa, né? É na corrida, mas as coisas dão certo. Exato. Mas, gente, vamos lá. Tema principal do nosso EP de hoje é o empreendedorismo jurídico no Brasil. E é, de fato, algo extremamente relevante, porque até a última pesquisa que eu estava dando uma olhada, a OAB coloca mais ou menos 5 mil advogados a cada semestre no Brasil, que passam lá na prova da OAB, depois de 5 anos, no mínimo 5 anos de faculdade. Tem gente que tranca e vai de novo, e a vida do brasileiro é assim mesmo. Vai colocar cerca de 5 mil advogados por semestre no Brasil para atuar. Então, o empreendedorismo jurídico no Brasil, ele é um assunto extremamente relevante, por isso que eu quero debater isso com vocês, quero entender um pouco mais. Rafael, me diz uma coisa, a pessoa ela nasce empreendedora ou ela vira empreendedora durante a vida? Essa é uma boa questão, acho que uma pergunta muito profunda. Bom, na minha opinião, né, um empreendedor, ele precisa ter, principalmente, ou primeiramente, a capacidade de imaginar. Acho que o empreendedor é aquele cara que ele está sempre imaginando. E o ser humano é incrível porque ele tem essa capacidade, né? Diferente de outros seres, né? O ser humano ele consegue imaginar e a partir dessa imaginação ele consegue desenvolver modelos. E o empreender nada mais é que isso, né? Então a gente conseguir desenvolver modelos que possam dar certo, né? A gente não sabe se vai dar certo. Então a gente tem que arriscar. Então eu acredito que todos tenham isso. Logicamente que algumas pessoas têm isso mais profundo, né? A dopamina, a pessoa que é mais dopaminérgica, que a gente fala, né? O cara está sempre olhando para o futuro. Então, acho que é uma característica do empreendedor, mas acho que a coragem também é uma característica, dentre outras. Então, acho que é um pouco de cada. Acho que a pessoa, ela talvez tenha realmente isso no nascimento, né? Mas ele tem que desenvolver sempre essa habilidade. Tem que desenvolver essa paixão pelo caos. Exato. Eu acredito que seja isso, né? É a incerteza, né? Uma das grandes características dos empreendedores é, de fato, ele está acostumado com o risco. Isso. O risco, de alguma maneira, fascina ele ao ponto de, cara, eu cheguei uma oportunidade de negócio aqui porque eu vou por aqui e vou fazer esse negócio dar certo e vou ter sucesso financeiro, independente de qualquer coisa, porque eu vou fazer dar certo e acabou. É o que a gente brinca, não tem plano B, né? Só tem o plano A. O plano B é seguir o plano A. É seguir o plano A. Então, empreendedor tem muito isso. E existem ferramentas hoje, né, Gustavo, que elas ajudam muito nesse processo de quem vira empreendedor durante a vida. Como o Rafael recém trouxe, tem aquela pessoa que nasce com isso. Existe quem vai falar que é da natureza, que é dom, que o rapaz ele vendia bala desde pequeno, que ele vendia picolé na escola, e diversas coisas, que nasceu com um dom empreendedor, mas tem aquele cara que vira. E hoje existem inúmeras ferramentas da área de tecnologia para auxiliar o empreendedor nisso.
Não, perfeito. Eu acho que tem um contexto interessante, se a gente pegar os últimos anos, foi a questão da pandemia, né? Que eu acho que os dados mostram que o número de empreendedores, muitos brasileiros decidiram empreender, seja numa carreira paralela à sua, mas também ter outros negócios e dar, né, a cara a tapa, como a gente diz, e começar a trabalhar com isso. Eu acho que, em paralelo a isso, o advento da tecnologia, né, e das ferramentas que nós temos hoje, não tem como a gente fugir hoje e não falar da inteligência artificial, né, que eu acho que é uma coisa que está super em alta e que veio para ficar. Né? Eu acho que esse é o primeiro quebra assim, de perspectiva, é a gente saber que veio para ficar. E eu acho que o empreendedor ele tem uma necessidade, né? Independente do serviço ou produto que ele for comercializar ou vender, ele precisa, nesse processo de construção do eu empreendedor, ele precisa aprender várias áreas. Ele precisa ter uma habilidade de finanças corporativas, ele precisa começar a aprender também sobre marketing, sobre vendas, independente seja um produto na área da saúde, na área jurídica, ele sempre tem essa necessidade. E eu acho que a tecnologia, sobretudo a inteligência artificial, ela vem para contribuir e democratizar esse conhecimento e fazer com que esse profissional possa escalar muito mais rápido e ter mais propriedade também, conseguir ganhar a sua confiança, a sua autoestima, que também é importante na jornada do empreendedor, né? Ele também acreditar no seu negócio e se empoderar disso, né? Acho que o empoderamento é extremamente importante também. Essa parte do jornada do empreendedor que tu acaba de citar, numa escala de 0 a 10, o quanto tu julga importante para o empreendedor que está começando agora o uso da inteligência artificial, por exemplo? O ChatGPT, que hoje é o mais comum, o Gemini, que é do Google. O quanto tu julga importante para esse cara que está começando, para que ele tenha uma jornada direcionada? Perfeito. Eu acho que essa pergunta está sendo bem trazida assim, em outros programas. Eu vejo muito, eu escuto também muitos programas. E eu acho que o ponto é que é obrigatório. Assim, eu acho que de 0 a 10 eu diria 10, porque quem não souber utilizar, né, tem a frase até que eu escutei essa semana, e eu acho que foi em algum dos programas que eu escutei, que a IA não vai substituir o homem, mas ela vai substituir aquele homem que não usa a IA. Né? Então, eu acho que esse foi uma paráfrase, né? Não é bem essa frase, mas eu acho que isso é uma máxima. A inteligência artificial ela tem que ser um pré-requisito. Eu acho interessante que uma reflexão, né, uma provocação, na verdade, que no recrutamento e nos processos seletivos a gente costuma fazer uma pergunta que há uns anos atrás era super pertinente, né? Se a pessoa tem conhecimento no pacote Office, né? E aí eu trago a provocação se a gente está perguntando para os nossos candidatos qual que é o nível de conhecimento técnico dele e como que ele está usando a IA no dia a dia dele para poder se aprimorar e usar essa ferramenta que veio para ficar. Então, acho que assim, você consegue ter um conhecimento geral, você não precisa ser... Ela não torna você um especialista, mas você tem um conhecimento generalista sobre vários assuntos que você consegue desenrolar. E eu acho que essa é a importância do empreendedor, porque ele precisa se virar em vários cenários, né? Então, a IA vem como uma grande aliada nisso. Com certeza. Se virar em vários cenários. Rafael, quando é que surgiu o ponto do início do BBMD Advogados no que tange a empresa? Não, claro, essa jornada. Para aquele bacharel que está nos assistindo, para aquele advogado que se formou agora, está com a OAB na mão e está aí agora, o que eu faço? Qual é a dica que tu daria? Como é que surgiu a tua parte empreendedora dentro do ramo da advocacia? Isso é uma pergunta muito interessante, porque a faculdade de Direito, ela não te prepara para ser empreendedor. Essa é uma realidade que a gente tem. Muitas vezes não te prepara nem para ser advogado. Tu sai com diploma, tu não sai com a carteira da OAB, tu não sai com concurso. É uma faculdade que nem tu falou, coloca muitas pessoas no mercado e o que as pessoas vão fazer a partir desse diploma é uma grande dificuldade, né? Então, no meu caso, eu nunca consegui atuar na área do direito enquanto eu estava fazendo faculdade, porque eu precisava trabalhar, eu trabalhava em banco na época, para conseguir pagar a faculdade, né? Então, quando eu me formei, conversei lá no meu antigo empregador, disse, olha, eu quero agora abrir o meu escritório. E aí tu diz assim, tá, eu vou fazer o quê? A quantidade de leis que tem, quantidade de especialização. O direito é muito amplo, né? É impossível tu ser especialista em duas áreas. Consegue muitas vezes em uma e olhe lá, porque tem coisas que tu não vai saber. Todo dia tu estás aprendendo. Então, acho que a grande dificuldade das pessoas é assim, quando tu te forma, e agora? O que eu vou fazer com esse diploma, né? No meu caso, eu acabei indo para uma área que era uma área que eu nem tinha nenhum interesse na época da faculdade. Acabei, por convite do
advogado que me acompanhava, ele disse, vem trabalhar comigo e tudo mais. E eu acho que o que me pegou foi a questão do know-how. Então, como é que eu consegui extrair o know-how daquelas pessoas com quem eu passei? Então, eu acho que isso foi uma grande virada de chave. Então, a cada pessoa que eu encontrava, eu tentava extrair como é que fazia aquilo ali. Buscar o know-how do direito. Acho que isso é uma coisa que deveria diferenciar quem está fazendo faculdade. Se você tem a oportunidade de fazer estágio, né, não se limite só apenas à questão de entender o direito em si, mas tenta buscar como é que é o know-how daquele advogado, como é que ele empreende no mundo jurídico. E no nosso caso foi isso. Então, eu primeiro daí comecei a atuar com um escritório de advocacia, né, na área, e aí logo em 2015 para 2016, eu saio desse escritório para constituir o BBMD Advogados, né, então, que nós temos aí como sócio, o Lucas é sócio também do nosso escritório, mas no início éramos eu, o Isaac Bertolini, Pedro D'Ambros e o Antônio Miller Madeira. E nós fundamos o BBMD e, cara, é complicado, porque quando tu é advogado, geralmente se tu tem um sobrenome na família, aquilo facilita a jornada. Quando a gente não tem um sobrenome, aí é bem o que o Gustavo acabou de falar, a gente tem que inventar. Tem que inovar, tem que ser criativo. Claro, a gente está falando aí de 2016, 2015. Hoje a realidade é bem diferente, mas eu acho que o empreendedor jurídico, o que ele tem que ser? Ele tem que ser um curioso, ele tem que buscar informação, ele tem que tentar olhar além da lei para tentar buscar o know-how naquilo que ele vai atacar, aquilo que ele vai atender. Com certeza. E eu sempre falo com muito orgulho, né, do BBMD Advogados. Já faz muito tempo que eu estou lá, né? Me tornei sócio ano passado e acho que a principal atividade que o BBMD entrega é, de fato, a preocupação com as pessoas. Né? E é isso que faz com que tu possa escalar. Perfeito. Dentro de um escritório de advocacia. Perfeito. Né? Porque muita gente ainda enxerga o advogado como um advogado. E não o advogado do escritório de advocacia, o escritório como uma empresa. Como outra empresa qualquer. Trata como se fosse um nicho específico. Né? E até em cima disso que tu está falando, Rafael, e tu trouxe a questão da especialização, né? Em relação ao direito do trabalho, né? Que não era a área que talvez eu mais gostasse na faculdade, mas foi por onde a vida me levou, né? Até pelas suas experiências profissionais antes, o que te trouxe um networking, uma experiência de mercado que, atrelado ao processo do trabalho, o direito do trabalho acabou fechando. Sim, né? E as coisas começaram a acontecer. Mas a especialização é o grande segredo. Não só na advocacia, né? Quando a gente está com problema de visão, tu procura um médico, o generalista ou o oftalmo? Procura o oftalmo. Né? Tu sempre vai procurar aquele cara que tem a especialização na área, porque o generalista ele nunca vai te trazer aquela percepção crítica do que de fato está acontecendo. Né? E aí, claro, baseado em cima do que tu disse, né? Para a gente poder escalar um negócio de uma empresa, de um escritório de advocacia, eu preciso me preocupar com gente. Mas nem só de gente vive essa expansão. Eu já quero pular para o Gustavo, que é quais são as ferramentas hoje disponíveis falando sobre a democratização de crédito que é possível escalar um escritório de advocacia. Perfeito, Lucas. A gente faz um trabalho um pouco diferente no mercado inovador e a gente faz um mapeamento de escritórios de advocacia trabalhista, né, dentro dessa estrutura da nossa operação, e para entregar principalmente proposta de valor e soluções para aquele escritório, para que ele enxergue a nossa solução como uma ferramenta de escala, né, de crescimento para o escritório e de melhoria também para a qualidade de vida dos seus clientes, né, dos clientes desse escritório, e para prosperidade. Né? A gente sempre fala que a gente faz um trabalho pensando aí, mirando 30 anos para mais. Né? Então, eu acho que hoje em dia a gente pode juntar muito, né? Eu não concordo com essa ideia de tecnologia se afastando da humanização. Eu acho que é o contrário, né? A gente tem que usar a tecnologia para aproximar mais as pessoas, né? E eu noto assim, dentro dessa questão, né, da nossa operação, a gente democratiza então o crédito, a gente faz antecipação desses processos trabalhistas, que eventualmente faz uma antecipação parcial desses processos que já estão maduros, mas que ainda não saíram, né, os valores, e isso possibilita com que escritórios cresçam e transformem também a vida dos clientes, né, dos seus clientes, e melhorem, independente da condição. Às vezes é uma pessoa que
precisa por conta de uma cirurgia, de uma situação financeira mais delicada, mas também para aquela pessoa que quer se arriscar no empreendedorismo e usa a nossa solução para poder investir na sua carreira, né? Então, acho que isso é super relevante. E falando um pouco de tecnologia, eu vejo assim, a gente atende muito... Eu sempre tento olhar também nessa ótica do empreendedorismo e aí puxando o gancho para a tecnologia como ferramenta de solução, né? E por trás de cada paletó, né, desses escritórios que a gente atende, eu sempre tento enxergar aquela pessoa como empreendedora e trazer essa visão para ela se empoderar dessa visão como empreendedora, né? E eu acho que a IA, ela vem também nessa linha para poder operacionalizar e melhorar a qualidade dos atendimentos dos escritórios, né? Então, o escritório em escala, ele vai lidar com muitos nomes, né? Ele vai ter um volume de processos muito alto e, naturalmente, por uma limitação humana, a gente não consegue atender 500 clientes no mesmo dia. A gente pode usar ferramentas com agentes de IA, né, que tem uma visão humanizada e não robótica, como um bot que só reage a gatilhos, uma conversa fluida com aquele cliente, para poder falar sobre aquele processo que ele está aguardando, para poder dar informações. E isso eu acho que é uma grande inovação, a gente usar, né, a IA generativa, que é o que está em voga hoje, para poder humanizar os atendimentos, né? Não deixar tudo robótico, mas poder, naquilo que eu não consigo, por uma limitação de tempo, dar atenção, a IA conseguir entregar isso para o escritório, né? Até porque cada vez mais, hoje em dia, as pessoas têm um computador na mão, né, que são os smartphones, e muitas vezes, 2 da manhã, elas querem conversar com alguém, né? Exato. O momento de decisão, ele não é mais das 8 às 18. O momento de decisão, hoje em dia, ele é totalmente pluralizado. Vale, se a gente for pegar até os aplicativos de compra, né, seja aí, né, o Mercado Livre, né, ou qualquer outro aplicativo onde se faz compra, né, é possível tu fazer um rancho hoje às 2 da madrugada para que às 8 da manhã ele esteja na tua casa. Perfeito. Então, todas essas questões, a inteligência artificial é que vai cada vez mais modelar, porque, como tu trouxeste, Gustavo, aquele cara que não souber inteligência artificial, ele certamente o mercado vai liquidar com a carreira dele. Então ele precisa se integrar cada vez mais, ele precisa entender cada vez mais sobre isso e saber que dominando a ferramenta, na verdade, ele vai crescer, não vai evoluir dentro desse processo todo de tecnologia. Mas, Rafael, eu fiz a pergunta para o Gustavo em relação à parte de expansão, de como as ferramentas da democratização do crédito, elas auxiliam para os escritórios expandirem. Qual é a dor do crescimento? Tem várias, né? Tem várias, e no âmbito jurídico são inúmeras, né? Então, vamos pegando um paralelo com o que o Gustavo falou sobre a BT. Então, aqui não tem como a gente dissociar a nossa história com a BT Créditos. Bom, a gente pegou a pandemia, isso também foi uma situação que ele colocou ali, e a pandemia foi muito desafiador, né, para o nosso escritório, já estava conosco, porque a gente não queria desligar ninguém, e a gente conseguiu não fazer isso, né? Não existiu nenhum desligamento por parte da empresa nessa época, a gente realocou quem que a gente precisava, mas foi um momento de crise, o escritório ainda estava num pequeno crescimento, né? Então aquilo meio que no primeiro momento estava estabilizando a curva de crescimento, e vem a pandemia, e agora? O que vai acontecer? Isso é muito louco, assim, porque, na verdade, a pandemia ela ajudou o escritório depois, num certo sentido, porque trouxe novas tecnologias. Então, quando eu tinha que fazer uma audiência, aqui no Nordeste principalmente, eu precisava me deslocar 500 quilômetros para fazer uma audiência e no outro dia voltar, os juízes começaram a aceitar a vídeo como uma forma de audiência e validaram isso por conta da pandemia. Os próprios clientes começaram a aceitar o atendimento de forma virtual. Então, antes, para a gente precisar atender o cliente, eu tinha que comprar uma passagem aérea e até o Pará, e a gente tem uma ideia de ter o processo em todo o país, independente se tem escritório ou não lá, vai até o Pará, né, fazer a conexão para ir lá para atender um cliente. Então, as pessoas começam a aceitar a chamada virtual, os aplicativos começam a surgir, Meet, Zoom, Teams. E botando um parênteses aí, Rafa, só para complementar ainda mais o que tu está trazendo. Eu lembro de uma vez onde eu estava em Belém do Pará, na pandemia, e não tinha voo para voltar para Porto Alegre. Então eu fiquei em Belém, saí do hotel, fui para um apartamento, não sei se tu te lembra disso. E aí nós tínhamos uns 4 clientes para atender em Bom Jesus do Piauí. E eu peguei um carro em Belém do Pará e fui até Bom Jesus do Piauí de carro, porque não tinha voo.
E também não existia aquela confiança de, poxa, eu vou ser atendido pelo advogado por Meet e tá tudo certo. Exato, cara. A assinatura de um contrato. Como é que o juiz vai aceitar um contrato assinado à distância? Como é que o cliente vai confiar a vida dele à distância numa pessoa que ele não conhece, né? Que não está tangibilizando na frente dele? Então, acho que assim, o desafio do empreender no direito, ele é muito desafiador. Primeiro porque o direito ele envolve essa questão da pessoalidade. Então, a gente está tratando de seres humanos, de vida, a vida das pessoas está ali na nossa mão. Então, como que a gente consegue escalar isso? E aí, fora que tem a pessoalidade do próprio advogado. O cliente quer falar, quer que o advogado faça audiência, que ele me atenda, que ele atenda a ligação. E aí o que tu falou, e aí o advogado, 2 horas da manhã, se ele tiver que atender, ele vai atender. Alô? Aquele cliente. Não tem muito o que fazer. Então, acho que assim, o BBMD, a questão da escala, como escalar uma operação do direito, ela passa por várias camadas. E eu acho que em uma própria estruturação da própria pessoa, eu falo de mim mesmo aqui, de uma crença limitante que eu tinha. Eu dizia, cara, não, se eu não atender esse cliente e eu pedir para um associado, um colaborador atender, eu vou perder esse cara para o mercado. A primeira crença, né? Eu vou precisar acompanhar ele em todas as etapas do processo porque ele está me contratando, porque há pessoalidade no âmbito porque do direito. Muito isso, né? É muito isso. No serviço, é muito isso. No serviço, em geral, existe essa dificuldade de escala quando a gente fala profissionais liberais, mais ainda. Quando fala no serviço intelectual, mais ainda. Como é que eu replico isso? Como é que eu vou replicar isso dentro de uma estrutura em que a gente consiga crescer sem, né, ficar 3 meses fora de casa? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E me parece assim, esse era um desafio de crença mesmo, que aí tu começa a tentar mudar. Eu fui um dos últimos sócios, né, dos sócios fundadores ali, eu fui o 4º sócio que deixei de fazer audiência. E aí porque tu achava também que, olha, agora eu vou fazer o quê, né? Aí que começou a jornada do empreendedor. A verdade é essa. Quando tu sai do ponto de vista operacional, aquele básico... Tu tá na fumaça ali embaixo. Que tu vai começar a pensar. Por isso que eu falo, ninguém é empreendedor, a pessoa vai se tornando... Tu começa a se tornar empreendedor e a enxergar, a visualizar outras coisas que tu não visualizava antes. O Gustavo falou uma coisa certa. O empreendedor ele tem que ter uma visão multifatorial sobre as coisas. Né? Então, isso é uma realidade. E aí, em 2022, nós tínhamos ali 30 colaboradores, tu sabe da história, não preciso contar. E aí nós já conhecíamos a ABT Créditos na época, e fiquei amigo do fundador, que teve essa ideia de fazer isso dentro do mercado do direito do trabalho, dar liquidez para um recebível que não tinha liquidez nenhuma. Então, a cabeça da gente, não, a gente tem dinheiro para receber, mas no futuro, o que eu vou fazer lá no futuro? Bom, como é que eu vou empreender um cenário jurídico brasileiro que muda toda hora, baseado no futuro? Sim, é o dinheiro do amanhã incerto. Incerto. E a BT veio, a gente fez uma operação em 2020, fez algumas operações em 2022, a gente resolveu, não, vamos utilizar de fato esse recurso futuro como capital de giro para impulsionar o crescimento do escritório. E aí, tu sabe mais do que eu o que aconteceu, até porque tu foi responsável pela expansão da área do relacionamento. Então, a gente mais que dobrou, triplicou o número de clientes em 2022. Eu lembro, tu e o Isaac falando em CRM. Ninguém sabia o que era um CRM. Então, não foi... foi só o recurso? Não. O tal do Smart Money que falam, né? Com certeza. Porque a BT também possibilitou isso na época, né? A gente começar a enxergar outras coisas que a gente não visualizava. E aí veio essa questão de CRM. Vamos estruturar um CRM. Os caras, a gente tem que se preocupar com a audiência, com a petição inicial. E vocês não. A gente tem que se preocupar com falar com o cliente. O processo de atendimento. Acho que vai muito também, Rafael, do que tu acabou de falar, quando a gente olha para si, né? Então, assim, tu entende que até 2022, né, trazendo esse paralelo em relação ao que aconteceu conosco, até 2022 tu tinha um modelo de atendimento. E aí chegou um momento que esse modelo ele estava ultrapassado dentro da tua própria operação. E aí tu precisa reinventar esse modelo, porque a partir daqui o que tu fazia já não serve mais. Então, do ponto A para o ponto B, tu já esgotou. Né? Não significa que foi ruim, foi maravilhoso, mas chegou o limite. Perfeito. E aí, do ponto B para o ponto C, tu precisa olhar para dentro, precisa buscar cursos, precisa buscar especializações para começar a entender a operação que até ontem tu não tinha a menor noção. Né? Cara, tem uma frase que eu gosto muito e que eu tenho lá no meu bloco de notas, eu tenho ela fixada, né? Que é:
ter o progresso como estilo de vida. Eu acho que isso resume muito a vida do empreendedor, né? E tem uma frase também que é clássica do fundador da BT, que é ainda nem começamos, né? Então, acho que o empreendedor ele tem que estar sempre com essa mentalidade de que tem muita coisa que vai acontecer. Pegando aqui um paralelo da IA... Mentalidade de inovação, né? De inovação. E o que acontece hoje com a IA? O que eu acho que vai acontecer? Eu sou um entusiasta da IA, né? Eu acredito que vai melhorar a vida das pessoas, sim. Mas, claro que pode ser que piore no primeiro momento, pode ser que gere desemprego, a gente sabe que existe isso, né? Mas vai possibilitar que várias pessoas possam empreender. Acho que esse é um ponto principal. Então, porque a tecnologia de que era disponível para grandes conglomerados, a tecnologia é a mesma que é disponível para um cara que recém começou a empreender. Com certeza. E eu acho que aqui a gente tem um exemplo prático, né, que acho que o Gustavo vai traçar também, do projeto que ele fez de tecnologia aqui em João Pessoa. Então, assim, empresas muito maiores, né, não conseguiram talvez fazer aquilo que, às vezes, uma empresa que está no seu início, já está no nível intermediário, vai conseguir fazer. E o cara que está lá no início, cara, esse cara vai concorrer muito bem, sim. Sim, ele vai conseguir chegar. Ele vai conseguir chegar, é muito mais da criatividade. Acho que é isso que importa, né? Não, e interessante ter comentado isso, porque eu venho, né, antes ainda da parte da tecnologia e gestão, eu vim de uma área interdisciplinar, eu fiz física, né, bacharelado, física médica na área da saúde. É um curso bem multidisciplinar. E eu tive essa visão já desde cedo, assim, por uma questão de formação, de olhar e realmente ser ousado, né? De olhar, quando a gente fala ousado, é assim, ser metido de querer ter o conhecimento e a curiosidade sobre diversas áreas. Então, olhar um produto jurídico, olhar um produto na área da saúde, um produto na área da indústria e poder entender como funciona aquilo, né? E a gente construiu, né, uma das grandes, eu acho, mudanças de mentalidade foi a gente enxergar dentro da nossa operação que a gente precisava ter uma equipe multidisciplinar. Então, apesar da gente trabalhar com um produto que, no final do dia, ele é jurídico, a gente trouxe também, né, e eu, por estar atuando na área de docência também, eu tinha alguns talentos de dentro da casa, a gente trouxe e formou um time de tecnologia para olhar a inovação e para melhorar o atendimento na parte do relacionamento com o cliente, na experiência com o cliente. E essa troca é muito enriquecedora. Quando eu concordo que a gente tem que ter essa máxima da especialização, mas eu acho que o erro do especialista é quando ele fica só na bolha dele, né? Quando ele fica só sem sombra de dúvida, congresso daquela determinada área, ele não vai para outras áreas para poder ter esse diálogo. E a gente teve essa preocupação e deu super certo. E não só outras áreas, como o chão de fábrica, né? Exatamente. Porque se tu não bota o pé no chão da fábrica, tu esquece as dores que tu sofria. Até porque as dores, elas mudam, né? Então, a dor que tu tinha um ano atrás não é a mesma dor de agora. Exato. Então, se tu basear todos os teus treinamentos nas dores que tu tinha um ano atrás, tá totalmente equivocado. Exatamente. Então, a gente tem essa troca de uma equipe multidisciplinar, que tem executivos de negócios que têm formação na área jurídica, closers que já passaram pelo mercado financeiro e talentos novos da área de tecnologia, desenvolvedores que estão desenvolvendo soluções para a experiência com o cliente. E essa troca entre o cara da tecnologia querer saber como que funciona um processo trabalhista, o que é um agravo de instrumento em recurso de revista, né? E ao mesmo tempo entender também como que é um atendimento comercial, a pessoa que vem do know-how mais comercial, não tão jurídico, talvez trazer o paralelo dela com o mercado financeiro. E essa troca é extremamente enriquecedora e fez com que a gente pudesse inovar e ter esse senso assim, de uma equipe que compartilha conhecimento. Eu acho que esse é o ponto, né? E isso a gente colocou nos projetos, a gente não tem uma estrutura ainda que seja uma estrutura de empresa de tecnologia, vamos dizer assim, mas a gente tem o principal, que é o MVP, um produto viável, rodando e trazendo resultado para dentro de casa. Eu acho que é isso que é importante, e trazendo inovação, né? A mentalidade da inovação, eu acho que é mais importante, né? No final do dia, a gente E qual é o projeto que vocês fizeram agora, que o Rafael até comentou? Isso, perfeito. Então, a gente tem um projeto que a gente estruturou agentes de ASDRs para poder fazer o atendimento com os clientes. A gente tem um volume alto de atendimentos e para ele fazer a qualificação desse lead com um atendimento que seja personalizado e que não pareça ser algo engessado, robotizado. Então, basicamente, a gente faz o treinamento de uma IA, né, a gente usa a rede, né, a API lá do ChatGPT, né, da OpenAI. Também temos a do Gemini também em teste.
e para poder... E a gente dá o contexto, né, que é o mais importante, né, a gente treinar essa IA dentro do contexto, especializar ela com o conhecimento das pessoas, não o conhecimento que está dentro da cabeça de cada um. A gente fez essas pessoas da área colocarem no papel esse conhecimento e a gente compartilhou com essa IA e fomos treinando ela para que ela pudesse fazer um atendimento de qualidade com os nossos clientes, né? E aí você falou que a questão do advogado estar atendendo às 2 horas da manhã, né? Com esse agente de IA, ele não só tem essa possibilidade, se a pessoa, né, de atender 24 horas, 7 vezes por semana, como aquela pessoa vai se sentir satisfeita com aquele primeiro atendimento e aí esse SDR, como a função principal dele, vai direcionar para a entrevista com um especialista da área, né? E isso independente do horário, possibilitando ter uma escala, mas também um atendimento que não fica uma coisa distante. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente não precisa ficar nessa embate, discussão, se eu estou sendo atendido por uma inteligência artificial, por uma máquina, ou se estou sendo atendido por um humano, né? Eu acho que a discussão tem que ser eu estou sendo muito bem atendido, né? O serviço está sendo ofertado da melhor forma e com um agente de IA a gente consegue fazer isso de uma forma personalizada e tem dado super certo. Perfeito. E assim, eu acho que a grande preocupação das empresas hoje em dia é fazer um atendimento por inteligência artificial o mais humanizado possível. Porque o que a gente percebe aí em relação ao mercado nos últimos anos? Quando se desenvolveu aquelas ferramentas de respostas automáticas. Então, digite 1 para ir para o administrativo. Digite 2 para falar com a parte financeira. Digite 3 para as outras opções. Os bancos têm muito esse aplicativo de respostas automáticas. E isso causou a ira das pessoas. Isso. Porque, às vezes, ele não te dava a opção que tu precisava e não te dava a opção de outras opções. Isso causa ainda, viu? Exato. Infelizmente, isso é uma realidade hoje. E assim, eu tive essa semana uma experiência que eu não consegui resolver o meu problema com uma empresa gigante. Não, e a gente fica extremamente descontente. Então, o grande segredo, acho que está realmente, como tu recém trouxe, de fazer uma inteligência artificial que tenha, de fato, um atendimento humanizado. Ao chegar ao ponto que o cliente do outro lado, ele não vai estar preocupado se é uma IA que está me atendendo, se é um humano que está me atendendo. Se eu estou satisfeito com o atendimento, as coisas vão sair dentro da melhor maneira possível. Né? E acho que esse é o grande desafio que se vive hoje. Né? Não, exatamente. Eu acho que essa etapa não é uma etapa que é rápida de fazer. Né? Eu não diria que seja... É difícil, mas eu acho que tem que ter uma certa paciência quando você pensa em dar o contexto para a IA e treinar ela, de fazer algo que realmente não seja joga ali as informações, como nós, muitas vezes, como usuário no ChatGPT, a gente quer jogar uma informação ali e tentar ter uma resposta mais precisa possível. Né? E a IA generativa, o ChatGPT, né, falando especificamente, ele é uma calculadora de palavras, né? Então ele precisa ter um operador, né? Então ele não tem consciência, tudo é uma questão de probabilidade. Então, quanto mais a gente der o contexto correto para ele, melhor ele vai nos devolver uma resposta. Então, essa etapa inicial tem que investir. Né? Então, se não adianta colocar um resumo de 2 linhas sobre o que é a sua empresa e dizer, agora você vai fazer o atendimento de excelência. A gente tem que fazer todo um treinamento, né, com engenharia de prompt e poder fazer vários contextos, porque também a gente não atende o cliente do mesmo perfil, né? Não é uma máquina falando com máquina, né? Apesar da gente testar, né, no final do projeto a gente testa ela falando com uma outra máquina para ver como está o atendimento. Né? E essa outra máquina sendo a simulação do cliente, né? Mas no dia a dia, na prática, a gente pega clientes de diferentes perfis, né? Então, clientes de escritórios que muitas vezes passaram por indústrias que tinham cargos mais no chão de fábrica, como você falou, bancários que são de cargos de liderança. Então, diferentes perfis de profissionais que o diálogo ele tem que ser adaptado para aquele público-alvo, né? Eu acho que esse é o ponto e eu acho que é super pertinente. A linguagem do cliente, né? Exatamente. Acho que falar a linguagem do cliente é o que toda empresa busca. Exatamente. A gente conseguir se comunicar com o nosso perfil de cliente com excelência. Mas, Rafael, o Gustavo traz muito a questão da inovação, inclusive dando aula para a gente, até porque é professor, né? Dito isso, mas trazendo para o teu lado do dia a dia do escritório. Né? Por mais que a gente fale muito sobre inovação, sobre inteligência artificial, acho que a grande inovação é impactar a vida das pessoas. Né? Não, perfeito, Lucas. Eu acho que impactar a vida das pessoas sempre foi a nossa missão. E eu acredito que hoje nós temos a tecnologia a nosso dispor para fazer o melhor uso dela. E quando a gente fala em inteligência artificial no âmbito do direito, tem hoje enxurrada
de ferramentas aí disponíveis no mercado. Eu acho que uma coisa que tu falou, que o Gustavo também falou, eu gostaria de complementar, assim, ó, não é porque eu sou advogado que eu não tenho que entender de tecnologia. Sem dúvida. Então, assim, o advogado, a IA não vai substituir o advogado, mas o advogado, parafraseando, que não souber usar a IA, ele vai ser substituído. Porque também a gente sabe que no direito existem muitas coisas que são repetitivas, tanto do ponto de vista do advogado, quanto do ponto de vista do próprio tribunal. Então, nós estamos vendo aí agora várias e várias reportagens falando sobre decisões, sentenças que estão sendo realizadas através de IA. Então, o advogado, ele é o operador daquilo ali. Hoje não vai ser inseparável essa situação, né? Então, na minha visão, assim, a preocupação do advogado lá da ponta, se ele pode ser substituído por uma IA, a resposta é ele mesmo que vai dar. E tem uma questão que eu gosto, dos podcasts que eu acompanho, assim, eu sempre gosto muito de assistir os do Clóvis de Barros, né? E tem aquele vídeo engraçado que ele fala sobre o Clóvis dá muita aula, né? Não, dá muita aula. E ele fala sobre o brio, né? Então, assim, mas o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, criou o Teorema de Pitágoras, tu só tem que ir lá e aplicar e tu não consegue. Então, eu acho que é meio que isso também, né? Então, os caras criaram a inteligência artificial. Teve gente que criou isso, tirou do zero esse fenômeno. Cara, o teu papel é aprender, é saber utilizar aquilo ali no teu trabalho. E a teu favor. E a teu favor. Então, isso é uma coisa assim que no BBMD a gente cobra muito das nossas lideranças isso. Então, a gente está inovando todos os dias. O nosso escritório, ele deixa hoje... Ele é um escritório de advocacia, mas ele é um escritório de tecnologia. O investimento é recorrente. Então, nós temos hoje um sistema que vai avaliar uma ata de audiência. Essa ata de audiência vai ser avaliada, vai ser valorada com a sentença. Isso vai ser pontuado. Isso vai aparecer no KPI lá para o cara ver quem foram os principais advogados que tiveram o melhor desempenho. E isso vai dizer para nós, estrategicamente, que isso nem uma RP jurídica te entregue, qual a melhor decisão a ser tomada. Então, a gente está começando a desenvolver, então, cara, qual a decisão que eu devo tomar relacionado a esse processo? Qual o risco que eu devo tomar relacionado a essa situação? Totalmente atrelado ao tribunal, à vara do trabalho, ao pensamento do juiz. A tese, tribunal, vara. Então, os sistemas de jurimetrias que a gente utiliza, a gente usa jurimetria de terceiros, mas nós temos os nossos próprios sistemas. E nós estamos agora no desenvolvimento da parte de ferramentas de peticionamento automatizado, e nessa a gente está tendo muito cuidado. Justamente porque também as pessoas não podem partir da ilusão de que a IA vai resolver tudo. Não é assim que funciona. São passo a passo, são progressões. A gente não está falando... Eu estou vendendo um serviço jurídico, vida das pessoas, justiça. Tem valores por trás disso. Então, assim, eu não posso... E qual que é o principal ativo de um escritório? É a reputação. Sem sombra de dúvida. É a reputação. Então, assim, não adianta eu também querer implementar... Eu tenho que estar olhando, todo dia melhorando, mas não adianta eu implementar se isso vai afetar a minha reputação. Então, acho que assim, transformar a vida das pessoas, a gente quer continuar transformando, e eu acho que, e tenho certeza, na verdade, que esse investimento em tecnologia, essa inteligência artificial, esse uso das ferramentas, a própria, citei um pouco antes, o próprio videoconferência como uma ferramenta de encontro das pessoas, né, até de amigos. Hoje em dia eu quero tomar um café com um cara, eu moro longe, quero tomar um café com meus amigos, a gente marca um café, fica todo mundo em vídeo, tomando café, trocando ideia. Então, acho que isso vem só a beneficiar o crescimento do mercado e fazer com que todas as pessoas que possam... Se a BT tem a função de democratizar o acesso ao crédito, eu acredito que a IA vai ter o acesso de democratizar o empreendedorismo, o acesso às ferramentas de empreender. Com certeza. Acho que a IA ela traz é incontável a quantidade de benefícios que a inteligência artificial traz. E tu pontuou muito agora, Rafael, das questões da inteligência em si. Então, hoje em dia, se tu gosta de um livro, tu tem condições de, inclusive, ver o resumo daquele livro, colocando lá, subindo o PDF do livro dentro da IA, a IA faz um resumo dos pontos principais daquele livro. Então, assim, tu consegue, hoje em dia, dentro do macro das informações, te profissionalizar e personalizar cada vez mais o teu conhecimento. Sabe, eu acho que a gente vai valorizar cada vez mais o livro físico, por exemplo, indo, entre aspas, na contramão, mas não, isso vai despertar a curiosidade de eu buscar aquele livro, de eu me aprofundar naquele conhecimento. Então, eu acho que tudo isso são coisas que vão... a modernidade, ela vai trazendo algumas coisas
que são mais conservadoras, entre aspas. Exato. Ela vai trazendo... Vai humanizando. Exatamente. Vai humanizando, a tecnologia vai humanizando as coisas. Eu acho que isso faz muito sentido. Mas, Rafael, tu falou aqui da questão da democratização do crédito, né? Eu quero perguntar para o Gustavo, no português, claro, para quem está nos assistindo lá no YouTube, para quem está nos ouvindo agora no Spotify, né, que está no seu momento de conhecimento, está aqui com a nossa caixa de ferramentas, que é o Cérebro Humano, aberta para mais informações. O que é essa democratização ao crédito no português? Para o cara que está nos assistindo, ele vai entender o que a BT Créditos faz que realmente vai transformar a vida dele. Perfeito, Lucas. Então, a democratização do crédito que a gente fala, a gente dá uma oportunidade de fazer uma antecipação parcial de um processo de natureza trabalhista, que é o nicho do nosso negócio, tanto para o escritório de advocacia quanto para o seu cliente, né, o reclamante ao qual tem um processo contra determinada empresa. Então, o que a gente tem de contexto? Né? A gente vê que no Brasil hoje, né, e os dados mostram que a população, né, 78% aí, a estatística não sei se está atualizada, mas das pessoas estão endividadas. E a gente tem a Justiça do Trabalho, a Justiça Trabalhista, como sendo uma referência a nível mundial. Né? O Brasil é um dos países que mais tem esse mercado. E pessoas que muitas vezes estão esperando anos por um processo que já tem as decisões a seu favor e não conseguem receber aqueles valores. E a gente possibilita fazer essa antecipação parcial sem encerrar a discussão jurídica, ou seja, o processo não encerra. Diferente de um acordo contra a reclamada, esse processo ele segue até o final, né? Que é quando a gente faz esse acerto. Então, a pessoa pode antecipar um sonho dela ou antecipar um projeto ou uma situação que ela precise pessoal, sem encerrar esse processo, e no final do processo, quando encerrar, ela só vai devolver sobre aquilo que ela antecipou. Né? A diferença positiva de valores que foram discutidos lá na fase de liquidação são todas do cliente e do seu advogado por extensão. Então, não quer dizer que o reclamante pode ter o dinheiro do processo antes do processo terminar. Exatamente. Em termos práticos é isso. Tanto a parte de antecipação para o reclamante, quanto para a parte de antecipação dos honorários para os escritórios de advocacia, né, que podem usar esse capital, né, e aí voltando para o tema empreendedorismo, não existe hoje no mercado, se você pensar como CNPJ, não existe um crédito que você possa ter no mercado que tenha essa natureza inovadora, né, que é você ter uma única operação que você antecipa sobre uma discussão jurídica, tem um risco ali associado, e esse risco ele é absorvido pela nossa análise, né? Então, a gente tem uma tecnologia de jurimetria para isso, para poder operacionalizar isso, sem ele precisar estar tomando, por exemplo, um empréstimo no CNPJ para poder fazer uma reforma, para poder estruturar uma expansão no escritório dele. Onde ele vai pagar juros muito altos. Muito alto, a gente nem precisa chover no molhado aqui no contexto de alta de taxa de juros que a gente vem vivendo, né? Então, tanto para o escritório quanto para aquele cliente pessoa física, que também vai usar desse valor, né, como eu falei agora há pouco, para empreender ou tocar outros projetos, ou trocar de imóvel, ou fazer uma mistura entre, ao invés de eu financiar um imóvel com uma taxa alta, né, eu conseguir dar uma entrada maior para financiar em menos tempo. Então, são muitas oportunidades, e quando a gente fala democratizar o crédito, é nessa linha. Assim, a gente assume todo o risco do processo, ou seja, a gente tem uma análise super rigorosa para poder fazer isso. Né? Afinal de contas, a gente, né, faz essa antecipação com a garantia. Né? O nosso investidor precisa ter garantias de retorno no final da operação, mas a gente faz essa análise super rígida, e daquilo que a gente entende que, sob a ótica da nossa premissa, faz sentido, a gente faz a negociação e transforma vidas. Né? E aí, nossas redes sociais, vocês podem acompanhar, tem inúmeros depoimentos, tanto de advogados quanto de reclamantes que mudaram de vida. Né? E qual é o Instagram lá? @BT Créditos. @BT Créditos. Isso. Muito massa, porque eu acho que essa parte da prova social ela é fundamental. Né? Perfeito. Assim, ela traz toda essa validação de coisas que a gente está falando aqui, que no fim das contas, o empreendedorismo nada mais é do que transformar vidas. Tu vai transformar as vidas daquele pessoal que trabalha contigo e também daqueles que tu oferece a solução dos problemas. Então, tu consegue, dentro do ecossistema geral da empresa, conseguir, de fato, satisfazer todos os pontos. Mas, gente, a gente já está chegando no final do nosso papo, e eu acabo falando isso em todos os episódios, mas é verdade. Quando o papo é bom, a conversa vai fluindo, tu não vê o tempo passar, aí o pessoal do estúdio aqui nos avisa que está chegando no tempo, e aí eu preciso, de fato, ir para a parte de encerramento.
Então, antes de agradecer vocês pela participação e para a gente ir para a nossa parte final, Rafael, uma dica para o cara que decidiu empreender no Brasil hoje no ramo jurídico. Tenho certeza que tu tem um leque de coisas para dizer, mas se tu pudesse falar a principal. Pergunta, eu acredito que... Eu acho que a questão do bril ali é o que eu acho que importa, assim, principalmente no direito. Porque empreender no direito é gostar de uma briga. É uma briga jurídica. E para tu ter ferramentas, tu tem que ter o conhecimento. Então, assim, cara, vai atrás, busca, pesquisa, tem muita coisa, tem muita informação por aí. Então, você precisa realmente definir um foco e, a partir daquele foco, tu estudar, tu te desenvolver. Tem uma frase que eu tenho anotado no meu bloco de notas, e aí ontem eu estava tentando descobrir onde é que eu vi essa frase. É tanto livro que eu vou anotando, vou escrevendo no bloco de notas ideias ali que surgem. Tem uma frase que eu acho que é legal, que é o seguinte: ó, saiba identificar o pedaço de vida que depende de você e faça de vir, nos limites do seu alcance, o que você quer que aconteça. Então, acho que talvez seja isso que seja o sucesso do empreendedor, seja ele jurídico, seja ele em qualquer outro mercado. Espetacular. Muito bom. Gustavo, uma dica final em relação à inovação que, de fato, vai fazer com que as pessoas se interessem muito mais pelo tema hoje, muito mais do que se interessam, né? Mas ainda existem pessoas avessas à modernidade. Né? O que tu pode me dizer hoje como principal dica para esses caras que estão te ouvindo e que estão te olhando hoje? Perfeito. Eu acho que, independente da ferramenta que a pessoa for utilizar, seja IA ou outra tecnologia, a gente fala muito da IA porque é o que está em alta, mas tem inúmeras outras soluções, né, no mercado que não precisam de IA e que entregam muito mais ganho em termos ali de tempo e de processo para dentro das empresas e tudo mais. E eu acho que o principal dica que eu daria é a questão da mentalidade. É você enxergar o seu negócio, né, e abrir a sua cabeça, né, sua mente, para poder adquirir conhecimento em outras áreas, entender como cada área funciona e como que você vai aplicar isso dentro do seu negócio. E não só aplicar dentro do seu negócio, aplicar dentro da sua vida, né? Então, como entusiasta da IA, eu aplico em quase tudo hoje, faço lista de mercado, já fiz planilha de corrida, já fiz... até tem uma história engraçada que daí eu vi que o negócio era... Isso lá em 2023 ainda, quando eu estava fazendo a minha dissertação, e era o ChatGPT 3.5 ainda, que foi a primeira versão. E eu peguei uma informação com curadoria, que era a minha dissertação ali, que tinha mais de quase 140 páginas, e eu precisava, né, porque eu tinha um prazo para a emissão do diploma, né, para poder lecionar, eu precisava entregar um artigo científico também, o comprovante de que eu havia enviado um artigo oriundo daquela dissertação. E eu usei o ChatGPT na época para ele fazer o artigo, e eu enviei para essa revista apenas para ter o comprovante, porque eu precisava do comprovante para poder fazer, né, a emissão do diploma. E ao ter enviado para essa revista, ele foi aceito, com revisões, é claro, né? Foi o editor lá, ele mandou 7 páginas para corrigir, mas o tema tinha uma curadoria, o tema era interessante, foram quase 3 anos de estudo, e o artigo ele foi aceito quase que 100% escrito pela IA, né? Não estou encorajando a gente a fazer isso, mas, assim, principalmente indo nessa contrapartida, assim, tendo curadoria das informações que a gente usa com a tecnologia e ir atrás das fontes, exigir as fontes, referências que o ChatGPT está utilizando, vai fazer com que a gente cresça. E para isso a gente tem que ter essa mentalidade, né? E mentalidade, às vezes, você se empenhar naquela tarefa, né? Não é você fazer de qualquer jeito, mas você desafiar e ao invés de falar no imperativo, né? Como a gente diz, dando ordens para a IA, pergunta para ela sobre o que ela acha sobre determinado tema. Ou escreva você ali uma determinada coisa que você acha legal e peça para ela avaliar, ao invés de pedir para ela corrigir ou reescrever todo aquele trecho, né? Então, acho que essa é a questão da mentalidade e é isso, assim, vem para ficar. E quem não se adaptar a isso, infelizmente, não vai perder aí essa corrida que já está acontecendo, né? Grande máxima da vida, né? Quem faz as melhores perguntas sempre vai ocupar os melhores postos. Perfeito. Então, o segredo não está em mandar e a fazer, como o Rafael falou, e sim perguntar e questionar ela sobre os assuntos de uma maneira geral. Perfeito. Rafa, muito, muito obrigado pela participação aqui no Rolling Talks. Muito bom, muito bom. Minha primeira vez no podcast. Baita-papo. Espero ter contribuído com os assuntos, mas foi muito legal, cara. Muito, muito bacana mesmo. Parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que sim.
Gustavo, muito obrigado pela participação aqui no Rolling Talks e por essa aula, né? Obrigado, Lucas. Obrigado pela oportunidade. Que bom que deu certo, né? A gente conseguiu, né, agilizar para fazer esse encontro aqui em João Pessoa. Então, agradecer aí mais uma vez pelo convite e conta comigo aí para essa e para as próximas. Com certeza. Então, pessoal, estamos terminando mais um episódio do Rolling Talks, onde hoje a gente teve o Rafael Bernardes e teve o Gustavo Bernardes, que são irmãos, para quem não percebeu durante todos os episódios. Faltou falar isso, né? São irmãos e trouxeram excelentes insights para nós. O Rafael na parte do empreendedorismo jurídico no Brasil, que é algo extremamente importante. A gente falou sobre tudo isso durante o episódio. E o Gustavo na parte de inovação, realmente trazendo todas as lições que a inteligência artificial pode nos oferecer cada vez mais. Minha dica final para você que está assistindo o Rolling Talks hoje, independente do dia, independente do turno, saiba que sempre é possível fazer algo diferente na vida. O importante é que a gente dê o primeiro passo, que a gente acredite e se acostume, porque toda vez que a gente se movimenta para buscar algo melhor, parece que tudo, de alguma maneira, vai trepidar para o lado contrário. Mas a gente se acostuma com o caos, consegue dormir com barulho e consegue certamente chegar nos objetivos onde a gente sempre traçou. Do ponto A para o ponto B, sempre passo a passo, mas com a crença de que no final, depois que muita coisa der errado, tudo vai dar certo e você vai crescer não só como pessoa, também como profissional, vai edificar a tua vida financeira, vai edificar a tua vida intelectual, porque o segredo está aí, está na ambição e está na força do querer. Até o próximo episódio!